E se o Davi quiser abrir a câmera, por favor. Doutora, me ouve? Olá, sim, te ouço, obrigada. Informações que valem para todos e que precisam constar na gravação. Todos os resumos devem ter uma apresentação de até 10 minutos. Nenhum problema se tiver 5, é só um prazo máximo. Não vamos fazer alguma coisa que seja super rígida, então eu não vou cortar o microfone de ninguém se chegar em 10 minutos. Só peço para tomar um cuidado assim, com o tempo, para a gente também não ficar muito fora, porque temos palestras à noite. E temos espaço para debates depois de cada apresentação, de 5 minutos cada. Eu tenho alguns comentários sobre os resumos e também temos os de fora, de qualquer um que quiser comentar aqui. Vocês querem a ordem no chat? Sim, enquanto o Davi estiver falando, eu posso mandar para vocês o arquivo com a ordem, mas é a mesma que foi enviada para vocês no e-mail, certo? Qualquer coisa, só me avisando. Davi, você fique à vontade. Você tem slide, né? Quer que eu abra ou você tem ele aí? Tenho aqui, doutora. Eu posso compartilhar a tela? Pode, à vontade. Deixa eu só encontrar aqui. Sim. Quando estiver aparecendo, eu peço que vocês me avisem, por favor. Tá, eu não enxergo. Tá ótimo, então. Se quiser deixar em tela cheia? Isso, vou colocar em modo de apresentação. Bom, obrigado. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo a organização do congresso e parabenizando, né, um congresso de um tema muito relevante, que vem sendo muito discutido atualmente. E a nossa proposta de trabalho, inicialmente, quem iria apresentar seria a professora Isabel Celeste. Ela teve um compromisso de última hora, então acabou que eu assumi o lugar dela. Uma perda para vocês, claro que certamente ela apresentando seria muito melhor essa apresentação, mas, enfim, o trabalho que nós nos propomos a apresentar aqui é intitulado As Smart Cities e o Direito à Cidade, os desafios para um modelo jurídico-urbanístico no contexto das mudanças climáticas. Então, esse trabalho ele foi feito, vou começar vou iniciar apresentando os autores, né? A professora Isabel Celeste Fonseca, ela é doutora em Direito Público pela Faculdade de Direito de Coimbra, aqui de Portugal. Ela é professora da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade do Minho. Enfim, não vou ler a apresentação inteira, eu posso disponibilizar os slides depois, mas ela é também a responsável científica de um dos projetos de pesquisa financiados pela União Europeia acerca de Smart Cities aqui. O nosso segundo autor é o Dr. Camilo Ferrarese, ele é doutor pela Unicinos, de São Leopoldo, é professor na Faculdade de Direito de Bauru e também é pesquisador aqui no Centro JusGov, é o Centro de Investigação, Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Ele é um investigador contratado aqui. E eu sou doutorando pela Unicamp, na Faculdade de Engenharia Elétrica, sou engenheiro eletricista e jurista, estou no período de sanduíche aqui na Universidade do Minho, também como investigador do Centro de Investigação, Justiça e Governação, JusGov. Então, o tema abordado nesse trabalho que nós enviamos, ele trata da relação entre a cidade inteligente e o direito da cidade no contexto das mudanças climáticas. Então, a nossa ideia é esmiuçar quais seriam os desafios jurídicos que devem ser enfrentados nesse cenário de uma necessária, rápida mudança do paradigma energético. Então, esses questionamentos eles também são alvos do trabalho realizado nesse projeto que eu comentei, o Smart Cities and Law e Governance in Rights Project, do JusGov. Ele é um projeto que ele é contratado e com financiamento da União Europeia. Ele é um projeto multidisciplinar e multifacetado e contém também pessoas, investigadores, pesquisadores, que são também multidisciplinares. Então, nós temos engenheiros de dados, juristas, temos geógrafos, enfim, toda a gama de profissionais que tratem com cidades inteligentes, que o tema seja feito. E os estudos realizados no âmbito desse projeto, eles perpassam o direito administrativo das cidades, a governação digital, a transição energética, direito às cidades, dentre muitos outros. Só para dar uma contextualização do tema, são nas cidades que estão concentradas a maioria da população e do consumo energético. Então, a cidade ela ocupa 4% da superfície da Terra,
mas também concentrava, em 2014, 54% da população mundial, ou seja, mais da metade. E há uma estimativa que em 2050, 70% da população esteja aglomerada em cidades. Ela é responsável por 67% do consumo energético de toda a energia produzida no mundo, na Terra, né, desculpa, e também é responsável por 70% da emissão dos gases de efeito estufa. O modelo de Smart Cities, segundo a professora Isabel Fonseca, nesse trabalho de 2019, existe uma grande definição jurídica do que seria um modelo de Smart Cities, mas existem alguns elementos estruturantes que podem balizar o conceito que a gente trata nesse projeto, nesse trabalho. Principalmente no ODS número 11 da Agenda 2030 da ONU, ele trata de que uma cidade inteligente seria uma cidade que contém inclusão, sustentabilidade, resiliência e segurança. E no âmbito desse projeto, que já está, enfim, nos anos finais, né, é um projeto de muitos anos e agora já está nos momentos finais, trata também do elemento, a gente adicionou a esses elementos que trata o ODS 11 o elemento virtual. Então, o desenvolvimento tecnológico de e-governance, ele pode fomentar a democracia, e isso é fundamental para um modelo de Smart City. O objeto dessa pesquisa, desse trabalho, então, seria indagar se o modelo de Smart City que é dado hoje, que se tem hoje na literatura, se ele está preparado para encampar a transição energética, ao mesmo tempo que efetiva direitos humanos e direito à cidade. Para finalizar, então, os resultados iniciais que nós já pudemos obter desse trabalho é que existe uma inter-relação muito forte entre o ODS 11, que é o ODS que trata de cidades inclusivas, e o ODS 7, que é o que trata das energias renováveis. O ODS 7, eu coloquei ali nos bullets, ele busca garantir o acesso a fontes de energias fiáveis, sustentáveis e modernas para todos, e também tornar cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, segundo o paradigma posto por Lefebvre, né, em 2016, o direito à cidade ele seria o direito ao encontro, à criação, à participação no processo de construção do espaço urbano. Ou seja, deve existir a inclusão dos cidadãos na tomada de decisão dos centros políticos de tomada de decisão da cidade, para que a cidade seja inclusiva e que seja respeitado o direito dos cidadãos à cidade. Então, o que nós pudemos obter de resultado no âmbito desse trabalho é que o planejamento urbano ele deve contar com a implantação dos objetivos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7. A Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, que já tem alguns anos, mas ela já previa a questão da sustentabilidade como um ponto fundamental do modelo de Smart Cities para o futuro, né? Então, ele tem esse compromisso voltado ao desenvolvimento urbano, transição digital e sustentável de uma cidade. Então, isso inclui o elemento digital, que nós já vínhamos discutindo no âmbito desse projeto, e também a questão da sustentabilidade e transição energética. Não existe uma cidade que seja sustentável se ela não promover a transição energética nos próximos anos, e segundo os pactos todos que foram feitos, do Acordo de Paris, os protocolos Race to Zero e Race to Resilience, que inclusive o Estado de São Paulo está afiliado, enfim. Então, o que também, o último ponto que nós já conseguimos desenvolver também, já conseguimos perceber, é que existe a necessidade de um desenvolvimento de políticas públicas que atinjam os ODS 11 e 7 conjuntamente. Por quê? Porque o ODS 11, você ter uma cidade sustentável, ela só é possível se você também obter fontes de energia seguras, fiáveis, resilientes. Ou seja, para se atingir o ODS 11, é necessário atingir o ODS 7. Então, isso também mostra um pouco da coesão da Agenda 2030 da ONU e da sua importância, né? E, por fim, acho que o grande resultado que nós já podemos obter é de que a cidade ela só pode ser considerada uma Smart City se ela também for energeticamente resiliente e sustentável. É isso que a gente tinha que apresentar hoje, que a gente tinha para apresentar. Eu agradeço, devolvo a palavra para a doutora Bruna com os meus agradecimentos. Primeiro, obrigada pela participação. É muito legal que a gente tenha uma participação internacional
Isso ajuda muito até para o desenvolvimento do nosso programa de mestrado. E eu queria fazer uma observação sobre o que você disse, que eu acho interessante, porque quando a gente fala em transição energética, sempre costuma ser associado àquela história de 3Ds, descarbonização, centralização e digitalização. E agora esses Ds têm aumentado. Você é uma pessoa que tem citado muito sobre democratização, porque em vários momentos você tinha comentado sobre inclusão, você inclusive citou, vou citar o seu resumo, a construção da cidade do futuro perpassa necessariamente na inclusão de todos, e isso é uma questão que importa, estou falando como uma pessoa que está na linha de pesquisa de políticas públicas. A gente fala muito em política pública, mas a gente não fala se realmente isso é acessível para todo mundo. Que nem vou falar de energia elétrica, ótimo, vou digitalizar, isso aqui é acessível para todo mundo, vai todo mundo conseguir comprar um painel solar? Provavelmente não. E muitos assuntos que a gente tem aqui envolvem a democratização. A gente vai falar em incentivo fiscal, em fiscalidade, a gente tem práticas ESG, tem você citando muito a relação do acesso universal. E é isso. Obrigada. Doutora Bruna, só aproveitando sua frase para comentar, essa questão da inclusão Desculpa, posso fazer esse último comentário? Pode, à vontade. Obrigado. Não, então, essa questão da inclusão, assim, aqui na União Europeia, desde 2018, 2019, o Parlamento Europeu ele vem produzindo vários instrumentos normativos que tratam cada vez mais o usuário de energia elétrica e as comunidades locais de energia como um agente relevante no setor energético e um agente capaz de promover a sustentabilidade no âmbito das cidades, cada vez mais centralizados e assim, cada vez mais locais, né? Produzir energia local, sustentável e trazendo a relevância para aquela pessoa que antes era só um consumidor passivo e agora passa a ser também um produtor, passa a ter certa capacidade de promover resiliência, promover sustentabilidade no sistema. Então, eu acredito que as políticas públicas, principalmente aqui na Europa e agora no Brasil também, que isso está sendo muito discutido. No ano passado nós tivemos a promulgação da Lei 14.300, que trata da geração distribuída. Então, esse é um movimento que ele vem acontecendo e foi muito bem observado pela senhora e eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigada, Davi. Eu agradeço novamente e reitero também aquele compromisso de que se alguém quiser quiser participar, só levanta a mão no Teams a qualquer momento. Se quiser fechar a câmera, você está liberado. E eu li as observações de vocês, vou mandar no chat. Acho que vocês talvez tenham notado que eu criei uma nota de reunião, mas o Teams não me deixa anexar um arquivo, então eu vou mandar manualmente. Pelo que eu vi, a Vanessa e o Pedro pediram para adiantar e o Valber pediu para adiar a dele, certo? É isso? Se for, também, eu deixei a Vanessa como a próxima e o Pedro como terceiro. Estou mandando a lista aqui em ordem do que eu tenho. E se precisar fazer novamente alguma alteração, me avisem. Certo? Aí, com base nisso, então, a gente vai para o da Vanessa, que é o segundo, se ela quiser abrir a câmera. Olá. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Então, sim. Okay. Você tem alguma apresentação em slide ou não? Não fiz. Eu tinha que mandar até segunda-feira, daí não deu tempo de fazer. Não, imagina. Você tem 10 minutos, você mesmo que pediu para adiantar, né? Eu não confundi, te coloquei na frente. Não, tá certo. Perfeito. Aí você tem 10 minutos, fica à vontade, tá? Ok, obrigada. É um prazer poder participar aqui, agradeço. Estou um pouco resfriada, mas acho que vai dar para falar ao certo. O meu tema é ainda é uma pesquisa que está em fase inicial de elaboração, e trata sobre a política pública de arborização urbana como instrumento de efetivação das cidades sustentáveis, tá? O objetivo é analisar formas jurídicas para uma instituição de políticas públicas de arborização urbana. O método da pesquisa, ele é um método de abordagem dedutivo, partindo de preceitos gerais para particulares, partindo do direito enquanto ciência jurídica e da teoria geral do direito, para se conseguir desenhar
uma norma jurídica indicativa do dever público e privado sobre arborização urbana, né? É uma pesquisa bibliográfica e documental. Ela foi estruturada numa primeira fase, né? Ainda fico aí a critério, receber sugestões, críticas para aprimoramento aqui. Mas, inicialmente, a pesquisa ela se coloca. Uma primeira parte, ela apresenta os benefícios da arborização urbana, depois o papel da política pública, e ali eu adoto aquele quadro de referência feito pela professora doutora Maria Paula Dallari Bucci, e daí termino mostrando as formas jurídicas para se institucionalizar essa política pública dentro do item 4 e 5 daquele quadro de referência da Maria Paula. Então, os benefícios, inicialmente, de uma política de arborização urbana, ele pode ser tratado tanto do ponto de vista estético, e considerando também a estética como um direito ambiental, no microclima, tanto a questão de temperatura, quanto a questão de umidade, e os benefícios de fauna e flora, né? Isso sempre considerado dentro do espaço urbano no meio ambiente artificial. Também, essa política de arborização urbana, dentro dos benefícios, ela contribui para as metas da Agenda 2030, especialmente a meta número 11, Cidade Sustentável, e a meta número 3, Saúde, Bem-Estar e Parcerias. No Cidade Sustentável, daí os benefícios de clima, bem-estar da população, microclima, temperatura, umidade, contribuição com a fauna e flora para o meio ambiente urbano, e o que traz também saúde e bem-estar para as pessoas e para o ambiente como um todo. E no item 17 são as parcerias dentro de um processo de efetivação de políticas públicas, parcerias entre entes públicos e entes privados. O quadro da professora Maria Paula Dallari Bucci, ele é composto, ele define um critério para se estabelecer políticas públicas com 11 elementos, como nome do programa, gestão governamental, qual o papel do governo, o papel ideológico, o papel partidário. O terceiro elemento, uma base normativa. O quarto, um desenho jurídico institucional. O quinto são os agentes governamentais, delimitando os papéis de cada agente. O 6, os agentes não governamentais. 7, os mecanismos de articulação, como implementar essa política, como articular entre o público e o privado, aspectos de comunicação, conscientização, aspectos jurídicos. O 8º, escala e público-alvo, né, para se alcançar essa política pública. O 9º, a dimensão econômica financeira, da onde vem o dinheiro, né, para tornar efetiva a política pública. O 10, estratégias de implementação. E o último, né, o funcionamento efetivo do programa, que é o acompanhamento, o monitoramento, para saber e eventuais correções de rota, né? Aqui, daí, especificamente entre o item 4 e 5, desse quadro de estabelecimento de políticas públicas, que se trata do desenho institucional e dos agentes governamentais, daí aqui especificamente sobre uma política de arborização, seria assim, como que essa política poderia ser implementada? Seria pelo Poder Legislativo, seria pelo Poder Executivo. Pelo Poder Legislativo, a Câmara Municipal, via lei. Pelo Poder Executivo, o Administrativo, seria pela Secretaria Ambiental do município, por um ato do prefeito, seria por ato administrativo, seria por decreto, né? Os decretos municipais. Então, e daí dentro de cada possibilidade, analisando esse desenho institucional, qual a possibilidade de se exigir, de se tornar realmente um direito, de se exigir
para que o cidadão possa exigir isso, a possibilidade de judicialização também, o papel a ser pela contribuição do judiciário em cobrar e fiscalizar a implementação dessas políticas públicas. E qual seria o impacto de você ter uma política pública de arborização feita por um ato administrativo ou feita por lei? E daí nós temos algumas cidades que têm alguns programas, né, não leva o nome uma política pública, mas como programas de arborização urbana, que são feitos via ato administrativo do prefeito, outros são via ato administrativo de secretaria, outros via lei, que passam pela Câmara de Vereadores. E daí a ideia, né, claro que eu nessa pesquisa não consigo, né, a gente tem mais de 5.400 municípios, seria um sonho se conseguisse fazer esse levantamento de dados, não consigo, não tenho essa intenção. Então, seria desenhar em linhas mestras, desenhar os modelos possíveis que o direito administrativo permite em pensar e implementar uma política de arborização urbana. O que nós temos em alguns municípios é algumas regras específicas sobre árvores, mas pensa de forma isolada. Como o dever de plantar uma árvore na calçada do cidadão, mas também, se isso não é feito, não tem contrapartida alguma, né? Aquelas normas imperfeitas. São regras de poda, regras de corte, proibição de plantar em locais proibidos ou em locais públicos, né? E esse dever de cada um planta na sua calçada, mas sem maiores consequências, e de caso de descumprimento, e sem um benefício para incentivar também, o que uma política pública, no ponto de estratégia de parcerias, poderia pensar em formas de fomento a que o particular efetivamente plantasse, né, uma árvore na sua calçada. Mas quando a gente fala de arborização urbana, é mais do que cada um plantar uma árvore na sua calçada, é realmente a gente reconstruir esse bioma urbano, reconstruir essa fauna e flora urbana. E daí passa por se pensar a cidade, repensar o papel das ruas, repensar a estrutura com a qual a gente trabalha as ruas, repensar as questões de espaços públicos, com espaços verdes, aqueles espaços de área verde para arborização urbana, jardins, o uso de área cinza, área concretada, para transformar em jardim vertical, pensar em ruas e avenidas com canteiros centrais para arborização, e também no dever, no incentivo, não apenas sobre um viés punitivo, mas um viés de fomento, né, para que as pessoas possam contribuir plantando nas suas próprias casas, né? Mas passa especialmente também por buscar revalorizar, não no sentido monetário, mas revalorizar espaços que são abandonados para que eles possam ser usados como espaços verdes, né? Enfim, é uma pesquisa ainda que ela é teórica, ela tem o que eu consegui através da bibliografia, né, alguns exemplos, como cidades como Maringá, que ela é um símbolo de arborização urbana, ela tem uma lei específica, daí temos os livros, né, trazem o exemplo sempre da cidade de Maringá, mas como pesquisa bibliográfica, né, desenhar outros modelos também possível, né? Enfim, essa é a proposta, né? Como eu disse inicialmente, é um artigo que está em fase de produção ainda, né? Eu já tinha interesse em trabalhar, sou professora de Direito Ambiental. Esse é um tema que eu já queria há tempos, né, me debruçar sobre ele, estudar, já tinha levantado alguma bibliografia específica sobre arborização urbana, né? Temos manuais em agronomia sobre arborização urbana, sobre escolhas de árvore, escolhas de espécies para cada cidade dentro do seu bioma, para restaurar e fortalecer aquelas espécies naquele bioma, enfim, que é algo bem interessante também.
E daí, quando surgiu o congresso, né, daí eu falei, essa é a chance que eu tenho de agora efetivamente trabalhar esse tema. Bem, era isso, fico à disposição para dúvidas, críticas e sugestões aqui, e desde já meus agradecimentos. Espero que não tenha passado o tempo que eu esqueci de contar. Não, imagina, fica tranquila, Vanessa, obrigada. Eu queria fazer uma observação e uma pergunta, na verdade. A observação foi logo no começo da sua apresentação que você citou sobre o bem-estar dos habitantes, e aí você citou a parte estética. Eu achei curioso se falar disso, porque você fala, a primeira coisa que se pensa seriam sobre os benefícios da árvore, do ponto de vista assim, ambiental puramente, sabe? Então, é bem curioso você ressaltar que a parte estética realmente ela faz parte do bem-estar do habitante. E a escolha da árvore, por exemplo, a escolha da terra, ela acaba perpassando por esse caminho também, né? Necessariamente. E Até Desculpa. Até na palestra da manhã, né, a professora começou começou os slides, né, com um slide lindo de uma cidade toda arborizada, né, daí o professor José até perguntou, de onde que é? Eu falei assim, acho que é da Coreia. E realmente, aquela foto era da Coreia do Sul, sim. Eu uso aquela foto também, né, nos meus slides tem aquela foto. E ali mostra um modelo de cidade, é lindo, e é do ponto de vista estético. Isso traz o benefício para as pessoas, né? A gente tem Barcelona, exemplo de Barcelona, que é uma cidade na Espanha, mas alguns anos atrás, as estatísticas mostrou que Barcelona tinha um nível de turismo mais alto que o do Brasil. E daí você fica, nossa, como? E é uma cidade super verde, uma cidade repleta de parques, áreas verdes, ela tem toda uma preocupação estética. No horário da sexta, as pessoas têm essa possibilidade de descanso, de ter momentos de bem-estar nessas áreas da cidade, e que passa por uma questão estética, que traz bem-estar para as pessoas também. A pergunta rápida que eu queria fazer, você chegou a citar, você foca no municipal, mas cita que eu poderia falar sobre política de arborização urbana por meio nacional ou estadual, porque competência existe, né? Então, pelo menos constitucionalmente tem como, pela competência concorrente e comum, mas você fala por decreto, assim, pela via realmente, por qual poder a gente vai? Fala por decreto, fala por lei. Existe, eu sei que está no começo da sua pesquisa, mas existe pelo menos uma hipótese ou algum pensamento que seja de qual seria a via mais adequada, supondo, obviamente, que eu não poderia colocar as três ao mesmo tempo? Uhum. Sim, não, legal, interessantíssima pergunta também. Também quero enfrentar essa questão mesmo. Que daí, assim, será que a gente poderia ter uma política estadual? Enfim, né, até por ponto de vista de ser uma competência concorrente, mas penso que o elemento central seja a partir do município, até por conta do direito urbanístico, de plano diretor. Alguns modelos também, eles trazem essas questões de árvores dentro do plano diretor. Então, acho que seria a cargo específico do município, né? Mas, assim, poderíamos pensar em questões estaduais, até na questão dos biomas, né? Que nem eu estou em Minas Gerais. Minas Gerais, a gente tem lá a Zona da Mata, a gente tem um bioma. Eu estou aqui no Triângulo Mineiro, é o Cerrado, já é outro completamente diferente. Então, uma política de arborização aqui no Triângulo é diferente da do sul de Minas, é diferente da Zona da Mata, né? Porque são biomas diferentes. Então, um Estado, pelo menos, estabelecer normas gerais na competência concorrente para isso, para incentivar o município, para poder contribuir, né? Daí, no ponto de vista econômico-financeiro, seria interessante também. Mas acho que eu parto, pelo menos inicialmente, a responsabilidade é a principal do município, né? Que seria o encargo que está mais perto por conta do plano diretor, por ser inserido dentro do direito urbanístico. Não, sim, faz sentido, porque o interesse em tese seria local, né? Quem melhor que o município para saber onde eu preciso colocar árvore dentro do município? Aí sua maior discussão, seu maior problema a enfrentar seria como, dentro do município, fazer isso, né? Qual poder eu vou usar para fazer isso? Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, eu. E o próximo seria o Pedro. Tudo bem? Está aqui? Sim. Tá, sim. Pode transmitir o slide, por favor? Pode, à vontade. Você tem aí ou eu preciso abrir o?
Você pode transmitir, por favor? Ah, eu posso. Dá só um minuto, então, que eu vou arranjar. O seu é realmente do Alto da Penha, certo? Isso. Tá. É só você ou tem mais alguém que vai apresentar esse junto? O meu professor precisou faltar. Ah, sem problema. Vocês conseguem me ver? Sim. Eu já tô com o seu slide aqui, eu já vou abrir, tá? Peraí. Pronto. Aí vai me avisando conforme for precisar passar os slides, por favor. Tudo bem. Vê se você consegue ver. Sim, consigo. Perfeito. Se quiser começar. Pronto. Gente, boa tarde. Meu nome é Pedro George. Sou estudante do curso de graduação em Direito da Universidade Regional do Cariri. Destoando, divergindo dos colegas que me antecederam, já mestres, já doutores. Eu ainda estou aqui na graduação, feliz, por estar aprendendo com vocês, por já ser um amante do direito urbanístico, do direito ambiental. Bom, esse trabalho ele foi produzido em parceria com o professor Harrison Sampaio, que é mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, mas por inconveniências do destino precisou se ausentar e não pôde estar presente. O trabalho, no resumo, ele é intitulado Direito à Cidade no Brasil e a situação do bairro Alto da Penha, em Crato, Ceará, um caso de justiça socioambiental. Bom, gente, esse trabalho, ele é uma primeira discussão de um projeto de pesquisa maior, que está sendo desenvolvido no presente ano, denominado Urbano Invisível e Justiças Socioambientais na encosta do Alto da Penha, Mutirão, e a busca pelo direito à cidade em Crato, Ceará. Tá? Uhum. Pode. Foi. Pode passar? Perfeito. Ah, não passou? Tá na introdução aqui para mim. Aqui não, mas tudo bem. Gente, nosso locus de pesquisa é o bairro Alto da Penha, que é localizado no município de Crato, Ceará. Tá? O município de Crato, gente, ele compõe uma região metropolitana, é criado mediante uma lei de 2009, juntamente com outros 8 municípios. Essa região metropolitana, ela compõe uma região maior, que é denominada de região do Cariri, que é localizada ao sul do estado brasileiro do Ceará. Tá? O bairro Alto da Penha, especificamente, ele foi construído às margens de um rio, que é o Rio Grangeiro, também conhecido popularmente como Rio Cafundó. Tá? Esse bairro ele é um dos mais antigos do município de Crato, e foi habitado inicialmente por poucas famílias. Todavia, gente, inicialmente ele foi parcelado a custos ínfimos. Então, o parcelamento do solo do bairro, ele aconteceu por preços baixos e irrisórios. Isso conversa com o que a Armínia Maricato ela entende como um processo que acontece, sobretudo, nas regiões interioranas e mais vulneráveis do Brasil, quando o parcelamento do solo ele é realizado
tem a observância, né, das regras, né, das normativas que devem, né, e são exigidas mediante a legislação federal de uso e parcelamento e ocupação do solo, né, e as especificações dos planos diretores, né, ocasionando com que esse parcelamento do solo se torne irregular, mas que possibilita, né, com que ele seja vendido a preços pequenos e seja ocupado pela população pobre, né, pela população com vulnerabilidade socioeconômica. Então, né, sob tal ótica, além desse problema, esses parcelamentos, né, do solo geralmente acontecem a preços baixos em áreas, né, em ambientes com problemáticas ambientais, como é o caso do bairro Alto da Penha, que é inserido e foi construído sob uma encosta em erosão. Tá? Então, é nessa perspectiva que o nosso trabalho ele se desenvolve inicialmente. Pode passar, por favor. Eu vou te pedir a gentileza de só continuar falando, estou com um problema com os slides, estou resolvendo. Não consigo mostrá-los agora. Não estou conseguindo mostrar os slides no momento. Só um segundo. Mas se você quiser continuar falando, fique à vontade. Tudo bem. Então, gente, nessa perspectiva que o nosso trabalho ele se desenvolve, né, com o objetivo de analisar, né, qual foi esse processo de ocupação do bairro Alto da Penha, né, e descrever a partir desse contexto, né, como a ocupação de áreas de riscos é uma forma de transgressão ao direito à cidade, né, especificamente no município de Crato, né, sobretudo quanto aos moradores que habitam esse bairro. A metodologia, né, utilizada por se tratar de um trabalho introdutório, né, tem abordagem qualitativa, natureza básica, né, com objetivos descritivos, e se deu mediante procedimentos bibliográficos, né, em materiais que já passaram por um trato analítico, né, a respeito, e documentais, né, como as legislações pertinentes. Tá? Bom, a respeito da temática, né, nós trouxemos um referencial teórico, né, que conversa, né, com a problemática discutida, como, por exemplo, a Benach, né, que vai falar que a realidade urbana brasileira ela mostra que a garantia, né, a real concretização do direito à cidade ainda é falha, né? Em uma perspectiva de que o espaço ele é vivenciado de forma fragmentária, né? E como uma forma de privatização dos sujeitos em vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, esses sujeitos eles sofrem privatizações de diferentes formas, como, por exemplo, a não garantia de seus direitos. Tá? Ela também vai falar que, no meio urbano, a falta de investimento público nessas áreas, ela é desencadeada por uma ausência de interesse do mercado. Né? Quando o mercado ele se interessa em uma área que pode aumentar seus lucros, o Estado, né, o poder público, ele tende a acompanhar, né, essa lógica, proporcionando, né, obras e investimentos em geral em políticas públicas nesses espaços. Tá? E aí conversa muito com o conceito de direito à cidade, né, desenvolvido,
né, pelo Lefebvre, quando ele fala que no espaço urbano, né, moderno, existe uma divergência entre o valor de uso e o valor de troca, né, em que o valor de uso está relacionado, né, a uma perspectiva econômica, de mercado, e o valor de troca está relacionado ao pertencimento afetivo, né, ao sentimento de pertencimento dos moradores. Então, para Lefebvre, o direito à cidade está relacionado ao valor de uso, né, do espaço público, né, tendo em vista que ele entende o direito à cidade como um direito à vida urbana, né, um direito a viver a cidade. Então, em uma perspectiva positivista, né, brasileira, existiram, ao longo da história, alguns mecanismos jurídicos, né, de tentativa de concretização desse direito, né, apesar de, ainda por uma lógica liberal, neoliberal, né, de concretização do estado de bem-estar social, né, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, né, o artigo 182 da Carta Magna, que trazem a necessidade de que a cidade seja construída com o fulcro principal da função social, né? Nós podemos concretizar, gente, concluir que, inicialmente, né, urge de maneira paliativa ou imediata, né, a realização, né, de melhores condições, da proporção de melhores condições de vida, né, para os moradores do bairro, né, com o oferecimento de infraestrutura, de equipamentos e de serviços públicos essenciais, né, como, por exemplo, uma obra de urbanização, né, nessa encoste de erosão, e o oferecimento de outros serviços nesse espaço. Tá? Esse trabalho, ele pode passar as referências. Essas foram as nossas referências principais, né? Pode passar. E esse trabalho, pode passar. Esse trabalho foi produzido no âmbito do Grupo de Direito Urbanístico, Estudos Socioambientais do Cariri, né? E que é vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos Fundamentais, o GETUF, que é vinculado ao CNPq. Obrigado. Primeiramente, obrigada. E peço desculpa desde já pelo problema com o PowerPoint. Tive um problema só para partilhar a tela. Agradeço. E agradeço também por a gente ter um trabalho que fale de uma experiência que seja de outro estado, especificamente do bairro do Alto da Penha, no Ceará, porque a gente fala com a pessoa que está aqui no Sudeste, na Universidade Católica de Campinas, a gente não tem muito acesso a esse tipo de problema, a esse tipo de situação. Então, esse tipo de pesquisa muito nos interessa porque não é algo que é comum para a gente ver realmente. E eu não sei, acho que eu cheguei a ver, houve muita notícia sobre isso, esse caso foi muito noticiado, mas eu não vejo muita pesquisa técnica sobre isso, sabe? E eu queria ter uma noção de como está o estudo disso pelo ponto de vista científico. Isso é realmente algo abordado, a erosão em si? Porque eu vejo mais pela questão notícia, não por pesquisa, não encontrei tanta fonte assim. Tá. Para responder a tua pergunta, eu preciso fazer um pincelado bem simples da história de construção do município de Crato. Né? Nós tivemos nosso processo de construção às margens da Chapada Nacional do Araripe. Né? Não sei se vocês conhecem, na Chapada do Araripe, né, foi reconhecido como a primeira floresta nacional do Brasil. Né? Então, o nosso processo de construção ele é à margem
de rios, né, e em áreas com essa característica, né, com diversas erosões, né, e dentre outras problemáticas. No Crato, existem outros lugares com a mesma problemática, como, por exemplo, o bairro Seminário, que já foi realizada uma obra de urbanização no espaço pelo governo do Estado. Tá? Mas, especificamente, deste bairro, não há, pelo poder público, nenhum tipo de iniciativa, de projetos, né, de pesquisa ou de estudos técnicos para a resolução dessa problemática. Né? Então, o nosso projeto de pesquisa, ele surge como um apelo popular da Associação de Moradores do bairro, né, de coletivos e movimentos sociais da cidade do Crato, né, que viam a necessidade e a carência, né, dessas pesquisas a respeito dessa problemática, especificamente desse bairro. Né? Então, a gente vem, né, com a pesquisa e com a escrita científica para fazer esse mapeamento, né, esse estudo técnico, e para, quem sabe, realizar esse sonho, né, por essa obra de urbanização e, dentre outras formas de políticas públicas no bairro. Muito obrigada pelo esclarecimento e pela participação, Sr. Pedro. Passando. Tchau. Tchau. Passando ao próximo, acredito que seja a senhora Camila, o uso de tecnologia para recursos hídricos em cidades inteligentes. Ela está presente? Eu não sei. Deixa eu conferir. Eu acho que não. Então, quem seria o próximo na minha lista que eu enviei? Se quiser abrir a câmera também, por favor. Que seria do Práticas ISD. Oi. Oi, Bruna. Bruna, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Bruna, acho que você que está da comissão organizadora aqui, parabéns pela organização do evento. As palestras estão ótimas e todos os recursos, os resumos aqui apresentados são ainda muito legais. Obrigada. Bom. A Bruna é da mesma turma de mestrado, tá? Só para dar uma justificativa para todo mundo. E você tem 10 minutos, fica à vontade, tá? Pode deixar. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruna. Como a Bruna Klingel já adiantou, eu sou aluna do programa de mestrado da PUC Campinas. E o trabalho que eu vou apresentar hoje está sendo produzido em coautoria com outras duas colegas do programa, que são Maria Eduarda, que está de coordenadora na outra sala, e a Larissa Almeida, também, daqui a pouco vai dar uma entrada aqui para dar um oi para a gente. Bom, o tema está intitulado Práticas ISD na indústria de fertilizantes e agricultura urbana, uma possibilidade para cidades mais sustentáveis. Esse tema ele nasce de uma inquietação e, ao mesmo tempo, nós tentamos aliar nossas 3 linhas de pesquisa para fazer uma proposta de estudo. A Larissa, ela é responsável, ela estuda, né, está na linha de pesquisa do ISD, eu estudo segurança alimentar e a Duda está estudando, a Maria Eduarda está estudando principalmente as questões mais relativas ao meio ambiente como sujeito de direito. Bom, vamos lá. Qual que é a nossa inquietação? Hoje, e aí pensando em cidades sustentáveis, mudanças climáticas, nós pensamos na poluição do meio ambiente e de como isso impacta na nossa vida, mas nós precisamos começar a pensar no meio ambiente como um sujeito de direito. A indústria, uma das maiores produtoras hoje de poluição e responsável pelas principais mudanças climáticas é a agropecuária. Em contrapartida, também é a mais afetada. E eu quero pensar aqui com vocês um pouco além só da situação de desmatamento. Eu quero falar hoje sobre a contaminação mesmo, de solos, compactação do solo, poluição do ar e poluição da água. E isso tem uma grande parte de responsabilidade das indústrias de fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes no Brasil, ele prevê 5 objetivos estratégicos e, dentre eles, o 4º diz respeito especialmente à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias novas que possam ajudar a modificar a mudança na cadeia de fertilizantes. Para poder explicar, eu vou tentar explicar um pouco como funcionam os fertilizantes. Nós sabemos que eles são nocivos
a nós, seres humanos. Né? E ainda assim, nas escalas que nós temos principais fertilizantes, glifosfato, acetato, 2,4 e aí vai mais um monte, eles costumam ser classificados como pouco nocivos ou nocivos ao ser humano. Quando a gente olha para essa classificação para o meio ambiente, os principais utilizados na nossa indústria aqui no Brasil são todos de alta nocividade para o meio ambiente. Eu vou pedir desculpa, mas estou com uma tosse alérgica, talvez aí decorrente do excesso de contaminação por fertilizantes ou da mudança climática. E partindo desse ponto, né, dessa indústria de fertilizantes, no Brasil hoje, nós temos 3 formas de produção de fertilizantes pelas indústrias. A principal e mais utilizada utiliza minerais, daí da produção, da extração e principalmente importação, porque embora nós sejamos o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo, nós ainda somos um dos que menos produz a matéria-prima, então a gente importa muito essa matéria-prima, que são os minerais, principalmente nitrogenados, fósforo e hidrogênio. Essa base dessa cadeia de fertilizante, ela é responsável por aproximadamente 94% da produção de fertilizantes no Brasil. Quais são as alternativas? São os fertilizantes à base de organominerais, então que misturam sólidos orgânicos e minerais, que hoje correspondem a 5% da indústria brasileira, e os orgânicos, que correspondem somente a 1,6% da indústria de fertilizantes. O que acontece para a gente ter essa situação tão gritante, tão dispar, né? Considerando aí que a gente ainda precisa importar esses elementos? É pura e simplesmente fator econômico, né? É muito mais logisticamente fácil e barato a produção de fertilizantes químicos, embora eles sejam um produto originado, inclusive, dos gases das câmaras de gás dos campos de concentração nazistas. Pensando nisso, a gente tentou trazer aqui de como a agricultura urbana pode ser beneficiada e, ao mesmo tempo, ajudar a que a gente possa atingir o objetivo estratégico do Plano Nacional de Fertilizantes número 4. E a ideia está na proximidade entre a produção do fertilizante, a utilização do fertilizante e a matéria-prima do fertilizante. Hoje, o ideal seria que a maioria dos nossos fertilizantes utilizados fossem à base de elementos orgânicos. Além dele ser praticamente inofensivo para o ser humano, né? Ele também é inofensivo para o meio ambiente. Então, ajudaria a gente a segurar um pouco, controlar um pouco essa mudança climática, principalmente esses polos mais urbanos. Os elementos orgânicos principalmente seriam utilizados são os sólidos orgânicos, cujo maior produtor é o ser humano. A agricultura urbana é a maior beneficiada. Hoje, quando eu falo agricultura urbana, a gente tem esse hábito, às vezes, de pensar só em pequenos sítios, pequenas produções, mas são o que a gente conhece também como agriculturas familiares, que no Brasil são responsáveis por 20% do abastecimento de alimentos. 80% da nossa comida, né, do nosso alimento produzido, ele ainda é exportado, que são cana-de-açúcar e milho, e são os principais utilizantes dos fertilizantes químicos. A agricultura familiar, a agricultura urbana, são as que mais utilizam tanto os fertilizantes organominerais quanto os fertilizantes orgânicos. Na medida que eu consigo fomentar produtores de fertilizantes com cadeias à base orgânica, eu trago ela mais próxima da matéria-prima, então ela precisa ficar mais próximo do polo urbano, e ao mesmo tempo, um pensamento logístico e de volatilidade da matéria, ela precisa estar mais próxima também da agricultura urbana, que vai ser a principal beneficiada da alteração da cadeia de fertilizantes. Para isso, é muito necessário que apliquemos, de fato, as técnicas ISD dentro das empresas, não pensando só na contenção do dano, mas na alteração, na prevenção efetiva. Eu acabei de falar para vocês, embora a agropecuária seja a mais atingida, né, pelas mudanças climáticas, ela também é a que mais causa essas mudanças climáticas. Eu não estou nem pensando em desmatamento, eu estou pensando mesmo nesses fertilizantes que são incorporados pelo meio ambiente, que causam aí esses danos fluviais, os danos de poluição atmosférica e mais uma outra infinidade. Então, eu não quero me estender tanto aqui, mais do que eu já estendi, mas a nossa inquietação parte, então, se as técnicas ESG aplicadas principalmente quando a gente pensa no meio ambiente, dentro das indústrias de fertilizantes, alterando principalmente a cadeia de matéria-prima, alterando a produção, alterando esse número, né, de 90% para 1%, se ela pode beneficiar
a agricultura urbana, em que medida isso pode acontecer, e isso mudaria o panorama atual de mudança climática que a gente vive. Esses são os objetivos que a gente colocou. O nosso material, nosso método de pesquisa é o hipotético dedutivo, né, para que a gente, com os levantamentos, a gente possa aí, seguir e falsear a nossa hipótese. O resultado que esperamos, pelo menos, que apareceram parcialmente, foi de que é necessária essa alteração na cadeia de fertilizantes, pensando em segurança alimentar, soberania alimentar, segurança nacional, né? Vejam vocês que nós importamos a nossa maior base de matéria-prima da Ucrânia, e que, por essa razão, tivemos uma alteração gigante no preço dos produtos de gêneros alimentícios. E, na medida que isso vai aumentar nossa reciclagem de resíduos sólidos hoje, que não tem, na grande parte, uma grande destinação. É isso, minha apresentação. Deixo aberto aqui para dúvidas ou curiosidades para quem quiser dialogar. Obrigada, senhora Bruna, pela contribuição. Eu queria saber se tem algum dado, ou se vocês chegaram a levantar isso, de como que está o movimento de prática ESG, porque eu acho que é, de certa forma, recente você querer falar em aliar a governança corporativa com o social e a sustentabilidade ambiental, mas se tem uma ideia de como está o movimento de crescimento disso ou de estagnação? Tem. Eu vou lembrar só que a gente começou a consumir muito fertilizante com a Revolução Verde, que a gente teve aquela ideia de que é importante produzir muita comida. Mas esse é um pensamento muito colonial. Nossa ideia é trazer uma coisa mais decolonial, pensar mais nos países que mais produzem alimentos, que hoje, por exemplo, são o Brasil e a Índia, e estão entre os países que estão com as maiores taxas de fome. Essa Revolução Verde, ali perto de 1990, e quando chegou ali em 2002, que deu um boom de fertilizantes químicos, o Brasil, na contrapartida, por exemplo, da União Europeia, tinha 90%, aumentou 90%, o Brasil aumentou 172% no consumo de fertilizantes químicos. E mais ou menos em 2016, 2017, a gente começou a voltar os olhos para essa indústria de fertilizantes, que é altamente poluente, altamente danosa ao meio ambiente. Para a gente também, mas o meio ambiente talvez até um pouco pior. As práticas ESG são calculadas em pontos, podem chegar até 1000 pontos. O ideal é que elas estejam cada vez mais perto. Algumas empresas, pensando naquele selo verde que alguns produtos recebem agora, lembrando que os industrializados são os que mais contêm traços de fertilizantes, pensando nisso, e olha, pensando só nisso, não pensando no meio ambiente, mas elas começaram a adotar algumas práticas ESG pensando nesse social, nessa governança, mas não pensando na alteração de cadeia de fertilizante, pensando na alteração da matéria-prima mesmo. Né? A gente ainda é muito dependente, o Brasil tem uma meta até 2050, de fazer novas pesquisas e, mais do que isso, criar pesquisadores que consigam fazer essa alteração. Nós temos fertilizantes que são decorrentes de processos elétricos, né, que ainda são muito caros por pouca pesquisa e desenvolvimento na área. Mas, salvo engano, a indústria que mais atinge ali alguma coisinha seja a Monsanto, e ela ainda atinge 419 pontos. Mas a gente ainda não pensa no conjunto ESG, principalmente nessa indústria. A gente pensa nos isolados, né? Environmental, Social and Governance. Então, a gente pensa muito no social, sabe? Se ele está atingindo. Ou as práticas trabalhistas dentro da empresa, EPI. Então, a gente acaba aumentando os pontos das empresas por conta disso. Mas, por pensar no meio ambiente mesmo, elas ainda não conseguiram pensar em como alterar essa base, porque, como eu falei no começo, questão econômica. Né? Os orgânicos, fertilizantes orgânicos, eles custam mais para a sua produção, mas porque existe pouca pesquisa dentro da indústria. A gente tem uma manifestação aqui da Larissa, que é uma das autoras, né, desse artigo. Larissa, se quiser falar, a palavra é toda sua. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Conseguem me ver, me ouvir? Então tá. Bom, primeiro dar parabéns para a Bruna, né, que a gente colocou ela para apresentar basicamente o trabalho e vim também acompanhá-la para também dar um apoio moral, para a gente discutir um pouquinho. Só também comentando a questão mais da parte da ESG que a Bruna comentou, Bruna dos Anjos, que as duas são Brunas, agora que me dei conta, que foi o comentário agora. Bruna, na verdade, assim, quando a gente fala da parte de ESG, hoje, né, até mais visando a minha pesquisa, assim, né,
a maior parte das práticas de ESG de compliance que a gente vê são o que a gente chama de greenwashing, né? Então, assim, é fingir que a gente está sendo sustentável. E foi aí também que eu, quando eu fui conversar com a Bruna, que eu me encantei também pelo trabalho dela, pela pesquisa de segurança alimentar, e a gente viu que realmente tem muito essa ligação, porque não adianta você só ter esse pensamento capitalista de vamos reduzir os custos e ter selos que determinam que nós somos sustentáveis, total, sendo que você só está visando essa contraprestação minimamente assim, capitalista mesmo, né? E não visualizando de fato reduzir os riscos ou de fato ser sustentável. Tá só tentando maquiar aí essa indústria, que foi tudo que a Bruna comentou, né? De onde a gente importa, de onde advém toda a matéria-prima. Então, por hora, assim, a gente não tem uma visão de fato de políticas de ESG. A gente tem mais essa visão bem capitalista de vamos tentar parecer. É isso. Era só isso. Obrigada, meninas. Vamos observar que a Larissa também está na comissão organizadora do Congresso, então, só fazer essa ressalva de agradecimento pela participação. Sim. E para a próxima, acho que eu recebi um pedido da Ludmila, certo? Ludmila. Tá. Ela saiu? Só um minuto. Acho que sim. Bom, o próximo, eu vou atrás dela daqui a pouco. O próximo na minha lista seria o da senhora Alessandra e do senhor Vinícius, que estão presentes. Alguém me ouve? Oi, Bruna, dá para te ouvir sim. Agora foi, tá. Se vocês quiserem abrir a câmera e começar, por favor. Tudo bem. Só um momentinho. Vocês estão me vendo? Não, só a voz mesmo, eu acho. Sério? Para mim. Certeza? Olha, no meu, pelo menos sim. Se alguém estiver vendo e quiser se manifestar. Bom, mas se não, preferir ser por voz também, sem nenhum problema. Não tem problema. Vou ver se consigo compartilhar, pelo menos, minha apresentação aqui. Só um momento. Alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver. Disseram que estão só ouvindo mesmo. Estranho. Bom, não sei o que aconteceu. Agora eu te vejo. É? Tá me vendo? Tá, que bom. Bom, vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver. Só um momento. Nossa, faz tanto tempo que eu não mexo nesse Teams que eu já esqueci como é que faz. Bom, não vou começar já a apresentação, senão vai demorar muito. Bom, então eu sou o Vinícius. A Alessandra e eu fizemos aqui esse curto resumo sobre cidades mais sustentáveis e a interface com energia limpa. Nós hoje somos graduandos na universidade, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica aqui de Campinas. E também gostaria de agradecer ao professor Cláudio José Franzolin pelo convite para participar aqui do congresso. E, bom, espero que vocês gostem da apresentação, tá bom? Bom, então, como eu falei, o nosso tema é sobre cidades mais sustentáveis e interface com energia limpa. E por que é um tema importante? Bom, basicamente porque hoje em dia esse discurso e esse debate sobre sustentabilidade e preservação ambiental está cada vez mais premente, ainda mais porque as consequências do aquecimento global estão cada vez mais podem ser cada vez mais constatados no dia a dia. Então,
né? A gente liga o noticiário, a gente vê esse tipo de coisa. E como que isso se relaciona, por exemplo, com as cidades, né? As cidades são um grande polo de poluição também, né? E de contaminação e tudo mais, certo? Nessa discussão que a gente trouxe, tem alguns conceitos muito importantes. Por exemplo, energia limpa, direito ao desenvolvimento, direito à sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E tem alguns tratados e dispositivos normativos que também a gente trouxe para vocês. Pena que eu não estou conseguindo projetar, senão vai ficar um pouco mais fácil de visualizar isso daqui. Outra coisa muito importante também é a relação de tudo isso com os direitos humanos. Eu sei que é muita coisa para falar em 10 minutos, mas vou tentar ser o mais breve e conteudista possível. Bom, como eu havia dito, a discussão hoje sobre sustentabilidade e preservação ambiental está cada vez mais premente, justamente porque se confunde com a própria preservação do ser humano aqui na Terra, certo? Então, tanto que a gente teve vários tratados, conferências, por exemplo, em Viena, em 93 a gente teve a Conferência Mundial de Direitos Humanos, que no artigo 10, por exemplo, eles estabeleceram o conceito de direito ao desenvolvimento, né? E esse direito ao desenvolvimento ele seria inalienável e parte integrante de todos os direitos fundamentais do ser humano. Outro conceito muito importante é o desenvolvimento sustentável, que eu havia dito. E esse conceito foi instituído em 92, no Rio de Janeiro, quando foi realizada uma outra conferência, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. E esse desenvolvimento sustentável ele está presente nos princípios 3º e 4º dessa conferência. Eu peço só que vocês, então, mantenham esses dois nomes, guardem esses dois nomes, são direito ao desenvolvimento e direito sustentável, porque eles se relacionam com o tema de cidades e cidades sustentáveis e energia limpa. Tá? Mas o que eu queria também trazer para vocês é o novo, o documento mais importante que a gente usou para pesquisa, que é o da nova Agenda Urbana, que foi adotada na Habitat 3, da ONU, em 2016. Justamente nesse documento e nessa conferência feita pela ONU, o papel das cidades foi reimaginado, foi repensado, porque, como eu disse, as cidades, teoricamente, seriam vistas como grandes produtoras de lixo urbano, por exemplo, de poluição, por conta de indústrias e tudo mais. Porém, nessa conferência da ONU, justamente foi repensado esse conceito de cidades e o papel das cidades na preservação ambiental, o que parece um pouco contraditório. Mas, segundo eles, as cidades seriam uma fonte, né, ou, digamos assim, uma das soluções para combater a degradação ambiental e poluição urbana, porque as cidades, se elas estiverem bem planejadas e administradas, justamente está de acordo com esse direito ao desenvolvimento que eu acabei de falar, por exemplo. E hoje em dia, o direito ao desenvolvimento, ele se relaciona muito com o desenvolvimento sustentável. Porque, como eu disse, como desenvolver sendo sustentável? Parecem duas ideias contraditórias, quase até paradoxal. Porém, segundo eles, é possível. Porque uma sociedade sustentável, para eles, e com desenvolvimento sustentável, foi entendido, definida como aquela que faz bom uso da sua infraestrutura, por exemplo. Certo? Isso pode ser feito tanto para países desenvolvidos como para países subdesenvolvidos. Em bom uso dessa infraestrutura, a gente pode citar, por exemplo, como criação de empregos, por exemplo, o que facilita, na verdade, a criação de empregos, um avanço tecnológico. E então, assim, é um conceito muito interessante, né? Uma cidade sustentável com direito ao desenvolvimento, né? E como que isso seria feito, teoricamente? Como eu já disse, através dessa questão da estrutura, planejamento urbano e a energia limpa, o uso de energia limpa, ela também desempenha um papel muito importante em tudo isso. Por quê? Justamente porque através de energia limpa, você consegue ter um avanço tecnológico que ajuda na criação de empregos, por exemplo, né, numa cidade desse estilo. Teve até uma colega nossa que acabou de falar, por exemplo, sobre, acho que foi a Vanessa, ela disse sobre essa questão, essa relação da estética
das cidades e, por exemplo, o bem-estar, né? O que se insere aqui também. Uma coisa, uma temática, não está tanto afastada da outra, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, né, mas relacionando essa questão mais de cidades sustentáveis, de preservação ambiental e energia limpa, um tipo de combustível que é tudo menos sustentável seriam os combustíveis fósseis, por exemplo. Só que é muito difícil ter a substituição de um combustível fóssil, que já é usado há décadas aqui no Brasil, por outras fontes energéticas, certo? Então, como a gente poderia fazer essa substituição de um combustível fóssil, altamente poluente, por exemplo, para uma outra forma de energia limpa, para alcançar esse desenvolvimento sustentável e, justamente como eu falei, né, o desenvolvimento sustentável anda junto com esse direito ao desenvolvimento, porque percebeu-se que as duas coisas andam junto com a outra. Então, assim, você tem que desenvolver, mas de uma forma sustentável. Bom, como muitos já sabem, principalmente os que estudam direito aqui, que as políticas públicas elas são muito importantes. Porque as políticas públicas geralmente têm seu conteúdo, geralmente não, né? Quase sempre tem seu conteúdo, temas e interesses de direitos humanos, principalmente no que tange os direitos difusos, né? Que são aqueles nos quais você não consegue reconhecer ou identificar o destinatário, porque o destinatário, no caso, aqui seria toda a população da cidade, por exemplo. Então, essas políticas públicas, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, eles vão refletir essa vontade coletiva da sociedade de buscar a dignidade de sua própria existência. Porque é muito difícil você viver numa cidade, por exemplo, que não faz uso dessa energia limpa, que não é uma cidade que é preocupada, né, com a preservação e do meio ambiente, tudo mais, né? E claro que aqui, no caso de Campinas, né, seria um interesse local, então ficaria restrito, ou teoricamente a prefeitura teria que tomar alguma medida sobre. A prefeitura de Campinas é um município, por ser de interesse local, mas então é justamente essa relação que eu queria fazer aqui sobre desenvolvimento, sustentabilidade, energia limpa e cidade, e que dá para uma cidade ser sustentável e, ao mesmo tempo, ter desenvolvimento, né? E justamente isso é feito através das energias limpas, ou através da aplicação de energias limpas por meio de políticas públicas, né? Aí a gente pode até entrar naquela questão de, talvez, de ativismo judicial, porque, enfim, aí vai ser uma discussão muito mais complicada, que eu acho que em 10 minutos no máximo não vai ser tão fácil de resumir. Mas, bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Senhor Vinícius, obrigada pelo seu trabalho. Obrigado. Eu quero fazer um gancho entre o seu trabalho e o da senhora Vanessa, acredito, sobre a parte das árvores, agora que você mencionou sobre ativismo judicial. Porque não vamos entrar na discussão, já que isso realmente envolveria um bom tempo, mas ela tinha comentado sobre decidir qual seria o poder que melhor serviria para resolver a questão, e basicamente era isso, né, que o senhor estava imaginando. Porque, a princípio, falando que eu vou usar a lei para tornar algo mais sustentável, ou eu precisaria do judiciário para tornar algo mais sustentável dentro de uma cidade. Eu acho interessante que o seu resumo ele entra em alguns conceitos que são mais iniciais. Por exemplo, o que é energia limpa? Exato. É uma parte da sua pesquisa. Geralmente se vê questões um pouco mais avançadas, mas sem partir do básico. A gente talvez use a expressão energia limpa sem saber direito o que é energia limpa. Então, vejo a contribuição do seu trabalho nesse ponto especificamente também. Sim, exato. Como eu falei, né, energia limpa, como eu falei no começo da apresentação, são temas que são um pouco mais complicados para falar em 10 minutos, né? E ainda mais porque aqui no Brasil, a gente está começando a ter uma abordagem, a gente prestar um pouco mais atenção nesse tipo de energia, porque os combustíveis fósseis, por exemplo, já são usados há décadas e é algo muito consolidado, a indústria aqui no Brasil nesse sentido também é muito forte. Então,
Por isso que eu acho que, na verdade, essa questão do ativismo judicial seria, para a implementação dessas políticas públicas, seria, muita gente vai criticar, ou criticaria, mas seria justamente o que eu apostaria, porque seria necessário, já que, se for depender do Congresso, a gente sabe todas as amarras políticas que os deputados e senadores têm, o que deixaria realmente mais difícil. A fato é que, assim, aqui no Brasil, a gente está engatinhando nesse tema, né? Quando a gente olha para os países, principalmente Estados Unidos e Europa, por exemplo, no caso da Alemanha, né? A gente tem uma discussão, assim, fervendo lá, na verdade. Tem ativistas, tem aqueles ativistas, que seria ativismo de cola, que se colam na rua para fazer esse tipo de protesto. O partido lá, né? O Partido Verde, realmente, né? O Partido Verde. Então, assim, é uma discussão que nesses países, há alguns anos, é bem mais premente do que aqui. Aqui a gente está começando a pensar sobre o tema. Né? Mas eu acho que, como a Vanessa falou, né, eu achei super legal os pontos dela, porque tem a ver com o nosso, de como justamente a estética da cidade, essa questão da limpeza, ou das árvores, como ela disse, elas têm muito a ver com o bem-estar, com toda essa questão de direitos humanos, que eu quis trazer um pouco aqui também, porque a dignidade da pessoa humana está relacionada à felicidade, ao seu bem-estar. Então, todas as coisas têm a ver umas com as outras. Né? Então, muito obrigada, senhor Vinícius. Eu agradeço. O próximo seria a interconexão entre a implementação de políticas públicas efetivas e a Lei 3.709 de 2018. Seria da senhora Bruna Perino. Ela está presente? Se estiver. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim, te escuto. Primeiramente, estou muito feliz que eu encontrei muitas charás hoje. Bom, meu nome é Bruna Perino, eu fui aluna da PUC de Direito, me formei ano passado. Atualmente eu sou mestranda da Unicamp, pelo mestrado interdisciplinar de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. E eu ainda entro muito em contato com o meu orientador de iniciação científica, que foi o Cláudio José Franzolin. Então, esse resumo foi baseado numa vertente que a minha iniciação científica começou, que foi a seguinte. A minha iniciação foi sobre Só um minutinho. A minha iniciação foi sobre a Lei 3.000. Só um minutinho. Aqui. Sobre a Lei 3.709 de 2018, que foi a Lei de Dados Pessoais do Cidadão, da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o meu tema de iniciação científica foi sobre a LGPD e políticas públicas, mas teve um enfoque mais sobre dados sensíveis, dados pessoais, quem pode tratar, quem pode coletar, como fazer isso. Então, eu saí dessa perspectiva, um pouco mais teórica, e como eu estou vendo também políticas públicas no mestrado, eu decidi trazer isso mais para o campo prático. Então, a minha pesquisa, que eu pretendo fazer com o professor, seria sobre a gestão pública municipal se rearranjar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e usar isso em prol das políticas públicas. E como fazer isso? A ideia é manter ainda a autodeterminação informativa dos cidadãos, então, coletar os seus dados sem que isso interfira na privacidade deles, e também relacionar isso com o poder público. Então, fazer uma administração pública mais efetiva, que possa realmente assegurar, como que eu posso dizer? Que possa assegurar concretamente que as políticas públicas tenham uma efetividade, não somente fiquem no campo teórico. Bom, então a LGPD, ela traz no seu artigo 11, inciso 2, a linha B, que o poder público ele pode fazer o tratamento de dados compartilhados, desde que sejam para pesquisa e para política pública. Então, o poder público, diferentemente dos
setores privados, ele não precisa se basear nas hipóteses legais da LGPD para poder coletar e tratar esses dados. Então, o poder público ele tem uma maior possibilidade de coletar os dados dos cidadãos e usar isso nas políticas públicas, desde que seja para finalidade de pesquisa. Senão, ele também entra na mesma regra que os setores privados. E os resultados parciais que eu tive foram que, no estado do Paraná, a iluminação pública já foi um exemplo de política pública que usou a desburocratização pela LGPD com uma economia anual de aproximadamente 30 milhões de reais com a troca do parque de iluminação da cidade. Então, foi feito um comitê gestor de acompanhamento e mapeamento sobre o uso de dados pessoais pelo próprio Poder Público Municipal, baseado na ISO 27001, e isso possibilitou com que ficasse comprovado que é possível articular a privacidade do titular de dados e utilizado com a administração pública e torná-la mais eficiente. É isso, muito obrigada. Perfeito, senhora Bruna, obrigada. Eu tenho uma consideração, na verdade, a fazer, porque a minha própria pesquisa envolve proteção de dados, então também vou comentar. Só que no contexto da transição energética, a diferença aqui. Mas você citou duas coisas, a ISO 27001, tá? E também sobre a parte da privacidade. Eu talvez não fosse ver com tanto otimismo a questão de vamos implementar uma política pública sem ferir a privacidade das pessoas, porque a própria existência de uma lei sobre proteção de dados envolve não ter privacidade. Talvez uma limitação a ela, porque privacidade, teoricamente, seria a proteção do seu direito de estar privado, né? Sem envolvimento de outras pessoas. Aí, a partir do momento que isso é quebrado, opa, temos um vazamento de dados, temos dados surgindo, como vamos cuidar deles aí, a proteção de dados? E como eu tenho a liberdade, onde que eu mesma posso controlar os meus próprios dados? Aí sim, a autodeterminação informacional. Mas é interessante, obviamente, sempre buscar proteger a privacidade, mas talvez eu tenha a visão um pouco mais pessimista de não acho que daria para proteger a privacidade, mas tentar aumentar o nível de privacidade já seria um termo considerável e talvez seja um ponto a se considerar ou não para se incluir numa pesquisa, uma questão puramente técnica mesmo, assim, realmente opinião. Agora, o que eu queria te perguntar é sobre a norma que a senhora tinha dito sobre a ISO 27001, que seria um padrão, uma referência internacional para a gestão de segurança da informação. Pela sua pesquisa, seria suficiente, de fato, para resolver, seguir essa norma, seguir esse padrão? Então, é uma pesquisa muito inicial, mas não. Pelo menos, assim, por enquanto, a hipótese inicial seria que não. E é uma norma, assim, que ajuda, como você falou, ajuda, mas que precisa, assim, talvez ser corroborada com outras legislações, ainda tem um avanço legislativo nesse sentido. Então, assim, era mais a questão de comprovar que é possível fazer políticas públicas coletando os dados pessoais, e sim, concordo com você que, querendo ou não, não seria uma proteção da privacidade, mas uma tentativa de fazer um meio termo entre o particular e o público, mas não, eu acredito que ainda há muito a ser feito. Perfeito, obrigada, viu, senhora Bruna? Eu que agradeço. A próxima, acho que seria da senhora Giovana, sobre microrredes, política de microrredes solares. Ela está presente? Aí, agora sim. Consegue me ouvir? Sim, Giovana, inclusive, também é da turma de mestrado atual. Fica à vontade, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana Varmonteiro, né? Sou mestranda aqui da PUC Campinas, né? Também da mesma turma daqui da Bru, da Lari, da outra Bru, né? Na linha de pesquisa de direitos humanos e políticas públicas.
E, inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma alegria aqui, né, poder participar do grupo de trabalho do Congresso Cidades Mais Sustentáveis, né, e, consequentemente, ter a chance de se apresentar. Portanto, pensando nas mudanças e eventos climáticos, né, meu resumo ele foi construído sobre a necessidade de política pública de microrredes solares à luz da sustentabilidade ambiental promovida em face de eventos climáticos, né, sob a perspectiva da resiliência das microrredes solares, né, que são definidas pela Lei 14.300 de 2022, né, ou marco legal da micro e mini geração de energia, como a integração de vários recursos de geração distribuída, né, armazenamento de energia elétrica e cargas em sistema de distribuição secundário, né, capaz de operar conectado a uma rede principal de distribuição de energia elétrica, né, e também de forma isolada, né, controlando alguns parâmetros aí, né, de eletricidade e promovendo condições para ações de recomposição e no autorrestabelecimento na manutenção de fornecimento contínuo de energia elétrica, né, tendo à vista que a aplicação dessa tecnologia, né, de microrredes, ela ocorre e se dá a partir de fontes renováveis, né, em especial para o meu trabalho, né, a questão da energia solar, né, o que reflexamente acaba se relacionando com a sustentabilidade ambiental, né, ao passo que ela promove a preservação, né, e garante a conservação também dos ecossistemas naturais, protegendo aí e preservando um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, satisfazendo assim as necessidades presentes, né, de fornecer essa energia elétrica, né, através de uma fonte de energia limpa, né, e renovável, sem comprometer aí as necessidades das futuras gerações, com apoio aí do artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988. Por consequência, o objetivo do meu estudo é demonstrar a necessidade de uma implantação e implementação de uma política pública de microrredes para a projeção de cidades mais sustentáveis, né, com o incentivo de adoção dessa tecnologia que possibilita aí aumentar a segurança energética, né, reduzir perdas elétricas e promover a regular distribuição de energia elétrica à população, mesmo quando há algum evento aí climático que implique numa catástrofe ambiental que venha, né, a impedir o fornecimento de energia elétrica, né, provocando apagões que interrompam esse fornecimento, né. Com isso, eu me utilizei do método hipotético dedutivo, né, tendo por base aí o artigo 225 da Constituição Federal, o relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente de 1983, e o objetivo de desenvolvimento sustentável número 7 da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, e de garantir uma energia limpa e acessível, e Resolução Normativa 482 de 2012 e 687 de 2015 da ANEEL, e a própria, como eu já mencionei aqui, né, a Lei 14.300 de 2022. Eu parti também do referencial teórico, né, que envolveu a viabilidade das microrredes, sua estrutura regulatória nacional e internacional, no intuito de alcançar essa sustentabilidade sob a perspectiva do meio ambiente. E, por fim, né, dentre os resultados pesquisados e obtidos, em suma, foi verificado justamente a carência, né, de uma política pública e a necessidade de incorporação de uma, né, que permita e vise o desenvolvimento da pesquisa e inovação dessa tecnologia e redução de encargos e burocracias a fim de tornar essa tecnologia mais competitiva, para que ocorra de forma mais eficiente, né, e homogênea a implementação de cidades mais sustentáveis e tecnológicas, garantindo o acesso dessa tecnologia, né, o que acaba nos permitindo, a se pensar, assim, em uma transição energética com uma adesão maior dessa fonte limpa e renovável, né, que é aí a energia solar, né. E sendo assim, né, eu acredito que eu concluo aqui minha breve exposição, né, e abro para as demais ponderações, né. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. O seu tema, a questão das microrredes, é um problema que
ele demanda muita análise, porque ele é muito recente. Ele não existe regulamentação, de fato, sobre, e envolve várias questões. Aí, de novo, envolve minha própria pesquisa, que eu também falo em micro-redes, mas sobre a ótica da inteligência artificial, já que ambas estamos sob a orientação do professor Franzolin, que está presente nesta sala. E eu queria dizer que a questão das micro-redes, principalmente pela ótica do resumo que a Giovana apresentou, enfrenta, ou pelo menos cita, de certa forma, aqueles 4Ds da transição energética, porque eu falo em redes inteligentes, digitalização, direto. Falo em descarbonização, você mesmo citou que usam fontes renováveis, certo? Descentralização, a parte da microrrede é justamente usar a geração distribuída, eu não depender de um distribuidor só para a energia de todo mundo. E democratização, aí talvez seja um grande problema, e esse deveria ser um ponto a ser enfrentado pelo seu trabalho, já que você mesmo citou que vai ter que envolver como criar uma política pública, qual gasto eu teria para uma política pública, como eu consigo fazer as pessoas terem acesso a micro-redes. Então, são dois lados da mesma moeda, mas que acabam se complementando. Existe muito trabalho a ser feito para chegar numa conclusão sobre um tema que muita gente nem conhece atualmente ainda. Certo? Obrigada, viu, Giovana? Obrigada a você, Bru. E temos o último trabalho, eu agradeço pela paciência do senhor Valber, com a Tâmara. Estão presentes? Da extrafiscalidade. Boa Olá, tudo tarde, bem? tudo bom? Estamos juntos aqui. Só para eu também não falar errado, seria a Tâmara, Tamara. Valber também, é Valber. Valber. Isso. Perfeito. Fiquem à vontade, tá? São 10 minutos, né? Bem, boa tarde a todos. A nossa proposta, na verdade, é uma pesquisa que está em andamento ainda, tá? E a gente se propõe a discutir a extrafiscalidade ambiental no enfrentamento das mudanças climáticas no âmbito do estado do Pará. Inicialmente, dentro desses primeiros minutos, o objetivo é fazer a contextualização da problemática, entendendo que o tributo ele é um instrumento fundamental, aí, um instrumento econômico, fiscal, fundamental para incentivar ou estimular ou desestimular determinadas condutas. Nesse sentido, a função extrafiscal do tributo, que é pautada mais em condições da utilização do tributo como fins de modulação ou regulação do mercado, e neste caso, para incentivar condutas ambientalmente sustentáveis ou em busca de medidas ecologicamente equilibradas, tem um papel fundamental em criar a prática ou incentivar cada vez mais medidas que busquem a redução da emissão de gases de efeito estufa, ampliar aí diminuir, ou melhor, diminuir a emissão de carbono, enfim. Nesse sentido, nós temos que entender que, como o poder público tem o tributo como um mecanismo de incentivar a entrada de atividades econômicas, sejam elas poluidoras ou degradadoras ou não, ele também deve ser um instrumento do Estado incentivar medidas no sentido de estimular cada vez mais a utilização de energias renováveis, mais sustentáveis, de aumentar a impermeabilização do solo, enfim. E é muito importante ouvir também, e dá para fazer esse diálogo com diversos trabalhos que estão aqui presentes e que também acabam conectando com o nosso, que quando você busca incentivar, sejam cidades mais inteligentes ou micro-redes de energia solar, enfim, o fator tributo ele é determinante para incentivar justamente essas condutas no que tange a diminuir custos, a aumentar retorno econômico, para fins de que elas sejam cada vez mais utilizadas. Bem, e nessa conexão, a gente vai ter como objeto de estudo a política estadual de mudanças climáticas, que aí já vai passar para a doutora Tamara, da continuidade da nossa apresentação. Olá, boa tarde a todos. Então, por que a gente achou muito relevante essa questão, especialmente para o estado do Pará?
Estado do Pará, ele tem um histórico, tudo que a gente vê hoje está aí na mídia, né? O desmatamento, o Estado do Pará como o primeiro aí em alguns momentos, né? Em termos de desmatamento na Amazônia. Isso é muito vinculado a uma política de incentivos fiscais que vem desde a década de 60, que exatamente incentivavam essa degradação ambiental, né, do desmatamento, tornar a terra produtiva sem florestas, por exemplo. Então, o Estado do Pará, em 2020, claro que depois de um processo bem longo de construção dessa caminhada, ele publica a lei estadual, a política estadual sobre mudança climática. E ela é uma lei que ela tem exatamente, ela é muito voltada para essa transição, ou seja, de uma economia que vem desses incentivos à degradação ambiental para tornar a terra produtiva, para uma economia descarbonizada, que eles agora, né, tá na moda esse termo, né, de economia descarbonizada. E ela é muito significativa. A gente costuma dizer que essa política, mais do que ser uma política, estritamente ambiental, preservacionista, naquele viés preservacionista que a gente tinha, ela é uma política que ela tem uma base muito forte na economia. Eu digo que ela é uma política essencialmente econômica. Tá? E, nesse sentido, o uso de instrumentos fiscais para transformar essa economia no estado do Pará, ele está ganhando uma nova força. Então, essa pesquisa a gente está desenvolvendo, nós somos alunos de doutorado em gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia, no Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, e vinculados a um grupo de pesquisa da tutela dos recursos ambientais. E a gente começou a desenvolver essa pesquisa ali dentro, no sentido de vamos ver o que realmente o Estado do Pará tem, porque a política nacional e a política estadual, elas são como guarda-chuvas, mas efetivamente ela se implementa por meio de outros instrumentos. Então, esse é o nosso objetivo nessa pesquisa, fazer esse levantamento dos instrumentos estaduais que estão sendo já implementados, já existem algumas instruções normativas, portarias, tem decretos, para avaliar efetivamente de que modo o Estado está utilizando desses instrumentos fiscais para enfrentar, né, para promover aí o enfrentamento às mudanças climáticas. Então, essa é uma pesquisa que está em andamento, né, como a gente já mencionou, e, assim, caminhando, e a gente está aceitando aí contribuições. Era isso, obrigado. Obrigada. Obrigada pela participação. Também tem, na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu cheguei a ler a lei que os senhores citaram. Aliás, uma observação interessante. O texto faz referência ao professor Tiago, que foi um dos palestrantes da manhã, né? E eu vi que o texto fala muito em duas coisas. A parte realmente fiscal, tributária, realmente incentivo fiscal, e outra em participação popular. A ideia da população realmente saber o que está acontecendo e ela poder intervir. A lei, inclusive, a política estadual sobre mudanças climáticas do Pará, ela tem 2 artigos. O 18 que fala no Fórum Paraense, e que é um órgão consultivo, certo? E o 19, o Fórum Municipal. Os 2, basicamente, seriam para a mesma coisa, só que a níveis diferentes? É tudo a ideia de promover debate? Exato. Esses fóruns, na verdade, o fórum ele é mais antigo do que ele é precursor de todo o desenvolvimento dessa política, né? É uma forma de integrar isso, porque aqui no estado do Pará, especialmente, isso é uma regra que vem da política nacional, né? Que tem que estar nos 3 eixos da federação. Mas aqui no estado do Pará, a gente tem a previsão constitucional do estado que inclui a participação popular. Então, todas essas políticas elas estão sendo desenvolvidas aqui com a participação da sociedade civil. Então, tem realmente discussões a nível estadual. A nível municipal, isso ainda é muito incipiente. Isso está começando agora. Existe previsão de, por exemplo, Belém candidata à COP 30. Então, agora eles estão olhando para o município. A gente sabe que isso realmente se implementa a nível municipal, né? Uhum. Mas o estado do Pará aqui, ele dá um suporte muito grande para os municípios, e isso se dá a partir dos instrumentos fiscais.
Então, por isso que a gente ainda está nesse nível de Estado, para ver de que forma os municípios vão começar a responder isso posteriormente, né? De certa forma, tem um tipo de incentivo, mas sob o ponto de vista fiscal, que na verdade não é na fiscalização, mas é na repartição das receitas tributárias, porque aqui a gente tem o critério ecológico como aumento de repartição dessas receitas, ou seja, aquele município que tem uma maior área de preservação, que tem uma política de meio ambiente avançada, que tem formação, que tem maior número de áreas de proteção, enfim, eles acabam tendo um percentual maior de recebimento da receita do ICMS que é arrecadado em decorrência dessas iniciativas. Mas o interessante é que isso ocorre só na distribuição. Quando a gente vai na distribuição, quando a gente vai para a arrecadação, é que a gente começa a identificar alguns nós, porque a gente percebe uma renúncia fiscal muito histórica no estado do Pará e nos municípios do estado do Pará, com fins de atrair iniciativas econômicas e atividades econômicas, que muitas delas são degradadoras, aquilo que a doutora falou há pouco. A gente tem um histórico desde os anos 70, de venha para a Amazônia, porque são terras sem homens para homens sem terras, porque, na verdade, foi incentivando a retirada de toda a floresta, enfim, e sem muita preocupação da questão ambiental, ou menor preocupação com a questão ambiental. E quando a gente trabalha essa questão da extrafiscalidade com as mudanças climáticas, é como se fosse uma mudança de chave no modelo econômico. Sair do modelo econômico degradativo, degradacional, para um modelo econômico sustentável, em que a gente tem que utilizar também o tributo, que é um instrumento forte na vinda da economia da degradação, para utilizar também a renúncia fiscal no sentido de para vir também a economia verde, vamos dizer assim. Ou seja, não só para preservar, mas também para trazer economia verde, por exemplo, a utilização de painéis solares. Quanto mais tu incentivar, tu vai incentivar toda uma cadeia relacionada à energia, que gera emprego, gera renda, gera imposto, enfim. Ou seja, tem um ciclo virtuoso dentro do equilíbrio econômico e ambiental. A questão do Pará é interessante porque é uma mudança, assim, até de forma de se atuar no direito tributário, porque quando eu vou falar num benefício fiscal, incentivo fiscal, geralmente o que se pensa é dar um benefício para uma empresa. Olha, eu vou reduzir um tributo aqui para você me ajudar com isso aqui. Então, tratar diretamente da administração, eu estou falando em repartição de competência baseado numa política de sustentabilidade, é um foco diferente, sinceramente, que talvez inove um pouco a questão do Pará, porque eu não ouço muita coisa relacionada a isso. Então, agradeço. Você está pensando. Sim. E é muito bom que a gente esteja aberto a ver esse novo olhar para o direito tributário e para relações fiscais entre a própria administração pública. Bom, muito obrigada, viu, pela participação dos senhores. Obrigado. Eu acho que... Obrigada. Só vou ver, acredito que a Camila não tenha voltado, certo? Tá. Então, nesse caso, todo mundo apresentou. Oi, professor José. Que saiu também. Tá bom. Bom, dito isso, quero agradecer a presença de todo mundo. Josué, quer falar? Eu não falei até agora, porque falaria agora. Gente, Josué está sempre voltando. Oi, professor. Ok, agora todas as telas estão travando. Se o senhor quiser falar, professor Franzolim, porque a sua imagem aparece. Um abraço para todos vocês e tudo de bom. Então, em nome do programa de pós-graduação em Direito, do nosso grupo, dos professores, agradeço a presença de todo mundo, a participação de todo mundo. Com certeza, os trabalhos dos senhores contribuíram para o desenvolvimento do nosso mestrado e ficamos à disposição para qualquer coisa. Em nome, eu digo, da comissão organizadora, mas a comissão jurídica, os professores também ficam à disposição. Os senhores têm o nosso e-mail, pelo qual nós contatamos os senhores, que seria o congresso.cms@gmail. Mandem qualquer informação sobre certificações, também serão enviadas aos senhores, certo? Eu vou encerrar a gravação e se alguém tiver alguma dúvida também, só me avisar.
de outra forma, estão dispensados. Lembrando que temos palestras a partir das 19 horas e todos estão convidados, serão muito bem-vindos se quiserem prestigiar o nosso evento. Boa tarde.